Oi, eu sou o Enrido e esse vídeo vai ser para falar sobre uma coisa muito interessante que é como ler livros. Bom, um dos livros de live leitura que eu vou fazer sem opinar e que vou doar no final, pra quem não sabe, agora pra quem seja membro, vai ter... Deixa eu arrumar aqui a câmera. Vai ter um livro doado no final. E eu vou querer começar uma das live leituras com esse livro aqui. Eu já vou começar a fazer os resumos dele, ver se eu acho um PDF na internet para disponibilizar num cenário hipotético, porque isso seria crime, eu acho. E vamos fazer live leitura dele. E no final eu vou doar com as anotações. Na verdade eu tenho que comprar a versão Kindle, né? Porque doar o livro é uma coisa que me dói, porque eu gosto de anotações. Eu anoto no livro. Eu sou uma pessoa que anota as coisas. E isso aqui é uma coisa que vai me doer. Mas se eu tiver a versão digital, eu tenho salvo minhas anotações. Que é muito importante, né? Que são geralmente ideias que são importantes, são insights interessantes, né? São coisas tipo, onde é que tá aquele argumento lá? Tu anotou e assim vai. Então hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, mas antes de falar isso, você já se inscreveu no Seja Membro? Não é possível que você não tenha se inscrito no Seja Membro depois de tantos benefícios que eu falei que vai ter no Seja Membro. Você não se inscreveu no Seja Membro, você não gosta de mim? Fabrício, Fabrício, esse vídeo pra você que não gosta de mim, mas vem comentar meus vídeos, todos os vídeos. Fabrício, faz Seja Membro só pela minha felicidade de saber que você realmente me ama, porque eu já tenho essa suspeita, né? Eu só quero ter a certeza. Se inscreva no Seja Membro, ajuda no canal, você permite com que eu continue fazendo esses conteúdos. Conteúdos agora vão ficar melhores, mais técnicos, tá? Não se esquecendo que o Seja Membro do Aprendiz de Trupe pra Cima, ou seja, Aprendiz de Trupe Patrão de Enrido, vai ter YouTubenomics, que são cursos que eu vou estar disponibilizando aqui pra vocês, tá bom? Eu já montei a grade curricular e a primeira semana vai ser pra falar sobre a grade curricular e livros que eu vou estar utilizando, beleza? E vão ter alterações no meio do decorrer do tempo, mas o pessoal saber, né, o que tá sendo feito. E é isso aí. Bom, para falar sobre como ler, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca tive esse hábito de ler desde pequeno, vou ser bem honesto com vocês. Então quando eu era jovem eu lia pouca coisa mesmo. Só o que era tarefa do ensino médio, que era relativamente fácil de se compreender. E eu estudava o que era preciso para tirar a nota necessária para passar. Não é uma coisa que eu me orgulho, mas é uma coisa que eu fazia. E como eu tinha capacidade de entender facilmente, simplesmente fazia as provas lá e passava. As únicas matérias que eu tinha essa diferença de paixão era matemática e física. Mas como eu era cheio de outras matérias que eu não gostava, era um pouco chato, né? Então eu acabava não despendendo tanto tempo estudando matemática e física para ter tirado boas notas na época do ensino médio. Chegando na faculdade, não dá pra tu fazer a mesma coisa. E eu tinha muita dificuldade, porque pra mim, jogar joguinho no computador era muito mais divertido, era muito mais legal, né? E eu fazia muito isso. Hoje eu quase nem jogo mais, por sinal. Mas na época, jogar era muito legal. E eu ficava pensando, chegar e jogar é muito fácil. Liga o computador, o jogo tá em Steam, só executar, já comecei a jogar. Então, eu tinha essa dificuldade. E isso afeta os rendimentos das notas, né? Poucas matérias é que eu tinha muita facilidade, ao ponto de que eu só precisava dar uma lida em cima para poder despender tempo com coisas fúteis como jogar, por exemplo. Então, microeconomia e econometria era uma delas. Para quem não sabe, microeconomia e econometria são as minhas melhores matérias em termos de desempenho na faculdade, por mais contraditório que pareça, pelo menos em termos de econometria e estatística, né? E eu precisava fazer alguma coisa, meu Deus, como é que eu vou estudar para outras matérias? Então eu tomei algumas atitudes que na época não tinha justificativa que eu vou dar pra vocês, que é uma justificativa praxeológica, mas que se a gente for parar pra pensar faz sentido. Uma delas era o seguinte, eu simplesmente aumentava artificialmente os custos de não estudar, como por exemplo jogar, né? Eu aumentava artificialmente os custos de jogar para que ficasse atrativo em termos de incentivo estudar. Eu deixava tudo que eu precisava para estudar disponível e para jogar tudo o mais distante possível. Então eu deletava o jogo da Steam, eu desinstalava no caso, teria que baixar novamente. Steam também deletava. A Steam eu botava a senha, botava aquele Steam Guard, que é pra evitar que tu entre facilmente. Não deixava a senha salva. Mesma coisa que eu já fiz um tempo no Twitter. Ficava muito tempo no Twitter. Resolvi, desloguei o Twitter. Não deixei mais senha salva, que eu tinha que colocar. Botar autenticador de qualquer coisa, que é pra ter mais custo de entrar no negócio. E ter dificuldade mesmo, que é pra tu, tipo assim, caraca, eu vou estudar, que tá muito difícil fazer isso aqui. Então eu fazia muito isso. E isso é uma técnica muito boa, né? Porque praxeologicamente falando, você quer alcançar fins mais satisfatórios, você compara os fins e os meios. E quando você tem muito custo do meio, você acaba avaliando se aquele fim realmente é importante, porque você faz uma análise dos meios necessários para atingir o fim. Toda uma dedução praxeológica acerca da ação, né? Isso funcionou pra mim, talvez funcione pra você que tenha dificuldade de ler hoje em dia. Então, por exemplo, se tu chega em casa e tu gosta de fazer é ligar a TV pra, sei lá, assistir
futebol. Você tira a pilhinha do controle, tira a televisão da tomada, bota o controle em lugares altos, deixa tudo que é pra estudar disponível, pra você sempre criar o hábito, né? Porque quando você cria o hábito, o custo de fazer alguma coisa é muito menor. Por exemplo, escovar os dentes. Você escova os dentes. Espero que você escove os dentes. Por favor, escove os dentes. Escovar os dentes é uma coisa que tu faz, tipo assim, vamos escovar os dentes, vai ser legal. É uma coisa, tipo assim, é uma coisa que tem que despender porque é necessário pra higiene bucal, né? E pra não ter bafo de peido. Então, é muito interessante essa parte de tentar criar hábitos com ações. Quando você facilita, por exemplo, nesse caso o estudo, você acaba agindo com menos custo. Isso acaba criando o hábito também, o hábito de estudar, que é o que aconteceu comigo na época. Aí depois de um tempo, como você sabe, aconteceram algumas coisinhas que eu não comentei, mas que eu evitei, eu parei muito de ler, e eu tô usando do mesmo método pra ler. Só que o meu método agora mudou um pouquinho. Além desses custos, eu já não tenho nem jogo instalado no computador. Twitter, vou começar a fazer a mesma coisa, de deslogar e etc. E além disso, agora, eu fiz um dia uma live com vocês, em termos de pra fazer uma planilha de Excel, funcionou, e eu resolvi fazer a mesma coisa. E o Seja Membro tem muito isso, que é o incentivo necessário pra eu sentar a bunda, estudar, criar conteúdos e trazer coisa interessante pra vocês. Então, novamente, seja trupe. Entre, se inscreva lá, escolhe o pacote que achar mais interessante. Se tu não quer pagar tudo no YouTube, quer pagar metade em PicPay, só entrar no server do Discord da trupe e falar comigo pessoalmente, que eu dou o jeito ali pra você. Não aceite nenhum endereço de PicPay e Pix diferente do que estão na descrição do vídeo. Sempre se atenha a essas informações, beleza? Hoje eu vim trazer isso, como ler, né? Como ler, o processo de leitura, o meu processo de leitura pelo menos. Meu processo de leitura tem esse método, então, quando eu não tenho o incentivo necessário. Mas perceba uma coisa, você não vai ler de forma, você não vai ler, ou você não vai absorver, se você não tiver fundamentado o fim que você quer atingir. Então, antes de mais nada, tu fundamente o fim. Ter um fim pra estudar significa criar significado pras coisas na vida, que é deixar de ser uma pessoa passiva e ser uma pessoa mais ativa, de compreender, dar significado a grande parte das coisas da sua vida. A gente não faz muito isso porque o custo disso é muito grande, então algumas coisas a gente simplesmente vai no automático. Algumas coisas importantes deixar no automático, são coisas que, como eu falei, hábito, mas outras coisas tem que criar um significado muito importante. Na época de faculdade era passar. Hoje em dia, pelo menos no ano passado, por exemplo, na live do Rubin, era entender a teoria do Rubin para formalizar uma resposta a uma pessoa que eu achei que era uma pessoa que se importava em ler o que vai criticar, que era o Gustavo Machado, né? A partir do momento que ele mostrou coisas contrárias, eu tipo, então nem vou ler então, pra que eu vou ler esse negócio, né? Hoje em dia, na verdade, me ajuda bastante, porque quando eu vou discutir com um marxista, tem uma muito pequeníssima base acerca da teoria marxista, né? Do valor. Então, a primeira coisa é criar um significado pro seu fim. Então, eu vou dar um exemplo, né? Pegar ação... não pegar ação humana. Você sabe que a ação humana é grande para um caralho, né? Vamos pegar a ação humana. Eu quero entender o argumento metodológico da ação humana, só da praxeologia. Tu vai ler só os 7 primeiros capítulos da ação humana. Tu não precisa necessariamente ler tudo. Eu quero ler toda a ação humana. Beleza, qual o fim que você quer? Você quer entender? Quer fazer uma crítica? Você quer absorver o argumento? Beleza. Então, o processo de leitura do Ação Humana, que vai ser um livro bem grande, vai ser muito longo. Tu precisas de lucros de curto prazo. Senão você vai estar sempre comparando os custos com uma expectativa de lucro que não está se realizando. Isso te desincentiva a fazer. Agora, quando você tem lucro de curto prazo, não. Então, por exemplo, eu quero ler toda a Ação Humana e entender o argumento. Beleza. Tem que pegar a Ação Humana. Tá aqui o Ação Humana, né? Tudo isso aqui é só pra dizer que homens agem propositalmente, ação totalmente racional, etc, né? Vou dar um exemplo de lucros de curto prazo pra você. Eu quero entender todo o argumento no Ação Humana de Mises. Mises divide a Ação Humana em uma parte, 2 partes, 4 partes, 5 partes. Deixa eu pegar a última parte aqui dele, vai ter o resumo de quantas partes ele divide, né? Em 7 partes, basicamente. E ele deixa bem claro do que ele tá falando. Então, eu quero entender todo o argumento do Mises. Beleza, vamos primeiro entender o argumento da ação humana, que é a ação propositada. Tu entendeu isso aqui, tu já ganhou um lucro, porque você já entendeu isso aqui, você sente que você entendeu isso aqui quando você vai começar a discutir com outras pessoas sobre. Vamos para segunda parte, ação na sociedade. Beleza, Mises fundamentou a ação individual no começo e agora tá falando da ação na sociedade, ou seja, ele vai falar sobre interações humanas. Então eu já tenho um significado mais forte do que o Mises está trazendo aqui, já tenho mais ou menos uma ideia do que ele quer falar aqui, e eu vou entender o argumento dele basicamente. Então eu vou falar de relações na sociedade. Cálculo econômico, né? Pra quem entende mais ou menos o que é cálculo econômico, vai saber do que ele tá se tratando aqui. Então eu vou falar aqui das relações econômicas, de alocação de recursos, incentivo de alocação de recursos, guias de alocação de recursos e assim por diante. Catalaxes ou economia de mercado, né? Que são as trocas propriamente ditas. Então eu vou falar aqui do mercado agora. E assim tu vai entendendo. Quando tu zerou todas as 7 partes e entende muito bem o argumento de Mises até o final. Então, se você for empreender uma leitura muito longa porque você quer entender todo o argumento, tu vai ter que criar esse mecanismo que é
lucros de curto prazo, para sempre comparar os teus custos com lucros de curto prazo. Nesse caso aqui é compreender parte por parte de livro. Então basicamente esse seria a metodologia praxeológica de leitura de livro que eu uso e que eu vou voltar a usar para voltar a ler, né? Que é o incentivos da live e assim por diante, comentei. Agora uma outra coisa que eu faço, né, que é que eu chamo de trabalho de campo. Por exemplo, né? Teoria e História. Nossa, eu amo esse livro. Toda vez que eu falo desse livro, eu olho pra ele e dá vontade de ler novamente. Meu Deus, como eu amo esse livro. Bom, enfim. Ai, livro. Teoria e História. Quando tu vai ler um autor, por exemplo, Mises, como eu falei pra vocês, a gente cria significados na vida. Mises, quando ele escreveu isso aqui, cada palavrinha, cada conexão de palavrinhas tem um significado muito profundo, às vezes extra do que a palavra quer dizer. Isso é muito importante, porque se você fazer junção de palavras, você vai entender uma coisa, mas às vezes existe alguma coisa que vai além das palavras, que não é a própria palavra em si. Então, por exemplo, né, teoria e história. Teoria, história, teoria que provavelmente referente à metodologia acerca da teorização da economia para compreender o mundo. História é as ações humanas, dá pra gente entender dessa forma. Tem escritos aqui atrás também que trazem grande significado. Por exemplo, teoria e história, primeiramente uma crítica a Karl Marx, que já tem um pequeno resumo, né? Seu materialismo, suas previsões sobre inevitabilidade do socialismo. Marx atribui a criação de ferramentas e máquinas, assim como a estrutura econômica na sociedade, em indefinidas forças materiais produtivas, né? Esse livro discute a teoria da economia, o estudo da ação humana propositada, e da história, o registro das ações, que foi justamente o que eu acabei de falar, eu juro por Deus. Eu vou até botar, como isso aqui já é um vídeo pós, seja membro, vai estar no erro de gravação. Então, eu não li isso aqui atrás antes, né? Não teria como decorar tudo isso. Então, quem tá vendo aqui o erro de gravação sabe que realmente já tinha deduzido isso aqui, que é básico, né, do Mises, vai entender o que significa disso aqui, sem ler aqui atrás. E basicamente é isso. Então, quando tu começa a entender os significados do livro, tu começa a se aprofundar mais e mais e mais nas leituras que você... Oh, caralho. Quando você se aprofunda no significado de um autor, você consegue compreender ainda mais o que ele tá querendo passar em termos de mensagem, né? Então, a primeira coisa que tu vai fazer quando for ler um livro, na minha opinião, que é uma pesquisa de campo, vamos assim dizer, é entender o significado das palavras do autor. Às vezes pegar resumos na internet, às vezes pegar artigos na internet, às vezes pegar vídeos, por que não, de pessoas falando sobre o livro, várias pessoas para fazer esse tipo de pesquisa, para não ter uma ideia tão enviesada, e depois fica muito mais fácil você ler, porque você já vai estar imbuído de significados que esse autor provavelmente tem. Um outro ponto que eu faço muito em ler, deixa eu ver, caralho, espero que eu não tenha falado muita besteira nos erros de gravação, porque eu faço muito isso. Agora vou ter que disponibilizar. Oh, damn it, tem que começar a me cuidar disso. Velho. Eu, por exemplo, quando eu vou ler, a primeira coisa que eu tento fazer é ler tudo que tá escrito, né? Porque é um argumento que tá sendo construído. E às vezes ele tem uma afirmativa que parece que ele tá dizendo, olha, eu concordo com isso, mas no final e depois ele lança uma contra-argumentativa. Então se você leu aquilo e tipo ficou tentando entender por que ele tá concordando com aquilo e marca, aí vai chegar no outro momento, tipo, droga, não precisava ter marcado. Então lê todo o argumento para entender do que ele tá falando e depois você marca, né? E uma coisa que eu prezo muito. No ensino médio, eles ensinam a não riscar livro, o que pra mim é uma coisa muito negativa. Porque às vezes a pessoa gosta de escrever num negócio que é pra poder compreender mais, né? Então às vezes a pessoa tem essa forma de entender. Pra mim isso é muito prejudicial. Eu caguei e andei. Eu escrevo no livro, eu marco, né, com marca-texto, marca-página. Tô nem aí, eu escrevo o livro mesmo. Livro feito pra anotar. Esse livro aqui não vou doar de jeito nenhum, de jeito de maneira. Então este livro aqui vai ficar comigo, que é pra pesquisa. Então eu vou ter que ter anotações no livro. Basicamente é isso. Quando eu não faço anotações digital, por exemplo, ação humana, eu leio mais no digital. Então eu tenho anotações em digital. Mas se eu tenho um livro só físico e eu leio ele no físico, eu vou anotar ali, não leio, e foda-se. E vou escrever, porque é importante. E as anotações variam de pessoa pra pessoa. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu fiz um marca-texto, não sei se dá pra escrever. Nossa, como a câmera é boa, dá pra ler mais ou menos o que tá escrito ali, né? Dá pra ler definição ali. Mas esse marca-página aqui, ó, em amarelo, assim, ó, definição. E o que eu marquei foi o seguinte: epistemologicamente, o traço característico daquilo que chamamos de natureza pode ser visto na regularidade comprovável e inevitável na concatenação e sequência dos fenômenos. Ou seja, ele tá falando uma definição de natureza, que é o quê? Regularidade comprovável e inevitável na sequência dos fenômenos. Basicamente é isso. Então nós temos uma definição misesiana aqui. Então eu basicamente marco como definição aqui, que me ajuda muito, que vai estar presente em grande parte dos meus argumentos. Umas coisas que eu faço quando eu vou ler é isso, é fazer uma pesquisa de campo, tentar entender os significados de cada palavra, tentar ver, por exemplo, o sumário, para ver qual é a lógica da argumentação que o Mises vai fazer. Nesse caso aqui, desse autor é o Mises, né? Eu tenho muito livro do Mises, basicamente. E a partir daí vou executando a leitura, né? Então, muito do que eu faço é isso, em termos de leitura. Então eu tenho esse método para ter incentivos de leitura, que eu acho muito importante, e tem essa questão do significado da leitura, que é muito importante para tu entender o que o autor de fato vai dizer, né? Que não chegar com aquela ideia de refutabilidade, vamos assim dizer. Eu falei isso quando eu comentei que ia ler o livro do Isaac Elite Rubin, que é o seguinte: olha, eu vou
tentar ler sem nenhum teor de irrefutabilidade, porque quando eu faço isso, significa que eu já tô com as compreensões acerca que eu já tô lendo em mente. Apesar de que às vezes isso ajuda. Por exemplo, eu tava recém lendo Isaac Elliott Rubin e tem uma parte em que ele comenta das relações de trabalhadores, que ele fala que existe a divisão trabalhos e existe a divisão, acredito que seja a divisão técnica do trabalho, não me recordo agora o termo. E ele fala que a divisão do trabalho basicamente é o que a gente entende por divisão do trabalho, a divisão técnica do trabalho são as empresas se estruturando. Isso me parece muito o argumento da estrutura de capital, basicamente, né? Que tá presente em Seth, tá presente em Rothbard, tá presente em Bumbaverk, tá presente em muitos autores. Então quando você, às vezes, o significado de outras coisas te ajuda a criar esse nexo, esse link, te ajuda a entender o fenômeno que o autor tá tentando expressar. Então é bem importante. Então tenha significados nas coisas. Existe um método para leitura muito bom, que pra mim é essa questão dos incentivos, que é eu vou criar um ambiente favorável para que eu possa vir a ler. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é só. Um grande abraço e até mais. Não se esqueça, seja trupe. Queria agradecer aos apoiadores do canal, que é o João Zera News e o Guilherme de Souza.